Dinheiro é apenas um símbolo, uma forma de medir valor, não o valor em si. Mas, curiosamente, quando crescemos dentro de uma cultura obcecada por números, aprendemos a nos confundir com nossos próprios extratos bancários, como se a soma de dígitos pudesse revelar algo sobre quem realmente somos. É como olhar para um mapa e acreditar que ele é o território, uma ilusão tão sutil que quase ninguém percebe. Imagine uma pessoa se apaixonando pelo manual de um instrumento musical e esquecendo de tocar música. Ela lê sobre harmonia, estuda escalas, entende teoria, mas o violão parado no canto jamais vibra. O manual se torna mais precioso do que o som. O dinheiro funciona exatamente assim. Apaixonamo-nos pelo manual, pelo símbolo, e deixamos a vida real esperando, silenciosa. A ironia é que as coisas mais valiosas não cabem em planilhas. Você não pode contabilizar um pôr do sol, nem medir o riso sincero de alguém que te ama. No entanto, passamos horas imaginando como acumular mais unidades desse símbolo que deveria facilitar a vida, não substituí-la. E é aqui que começa o aprisionamento. Quando você se define pelo seu dinheiro, transforma-se em personagem de uma narrativa que nunca termina. Porque símbolos nunca saciam. Eles apenas apontam para algo, mas nunca são esse algo. A questão essencial é simples. Se dinheiro é só um símbolo, então por que deixamos que ele determine nosso valor? Vivemos dentro de um feitiço tão antigo que ninguém mais percebe que está enfeitiçado. Um encantamento coletivo que sussurra, desde cedo, que nunca somos suficientes e nunca temos o bastante. Esse feitiço tem um nome simples: escassez. Não a escassez real, de comida, água ou abrigo, mas a escassez psicológica, emocional, inventada. A escassez que se instala na mente antes mesmo de tocar a carteira. É como se a cultura tivesse nos hipnotizado com uma frase silenciosa repetida em looping. Você ainda não chegou lá. Não importa onde lá seja. Um emprego melhor, uma casa maior, um carro mais novo, uma reserva maior no banco. A promessa sempre está no futuro, sempre alguns passos adiante, como uma cenoura balançando na frente de um cavalo cansado. O mais curioso é que a sociedade nunca diz quem decidiu que falta algo. Falta para quem? Falta baseado em qual medida? A verdade é que ninguém sabe responder, porque a ideia da escassez não nasceu de uma necessidade real, mas de um sistema que só funciona se nos sentirmos permanentemente insuficientes. Pense nisso. Se uma pessoa se sente completa, não consome desesperadamente. Se está em paz, não compete. Se está presente, não corre atrás de ilusões. Por isso, manter você acreditando que falta algo é o mecanismo perfeito para prender sua atenção e sua energia. E aqui surge a pergunta inevitável. E se a sensação de carência que você sente não for sua, mas apenas um eco do feitiço cultural que te ensinaram a repetir? Existe um mecanismo psicológico tão poderoso e tão discreto que aprisiona milhões de pessoas sem que elas percebam. É a lógica de que só mais um pouco finalmente trará alívio. Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança. Mas esse pouco mais é como o horizonte. Você caminha em direção a ele, mas ele nunca se aproxima. Ele apenas se desloca para onde você ainda não está. Imagine alguém tentando alcançar sua própria sombra ao sol. Corre, estende a mão, acelera, mas a sombra acompanha, sempre um passo à frente. Não importa o quanto se esforce, nunca a alcança. Assim vive quem acredita que a satisfação está sempre na próxima conquista financeira. A meta muda, o padrão aumenta, o desejo renasce e a sensação de quase lá permanece eterna. O curioso é que essa corrida não está no mundo, está na mente. É a mente que olha para o que possui e diz: falta pouco. E assim, prende você num ciclo interminável de buscar, conseguir e sentir que ainda não basta. O pouco a mais é um fantasma elegante. Ele não grita, não ameaça, ele sussurra, ele promete, ele seduz. Mas no fundo, é apenas uma forma sofisticada de manter você sempre correndo e nunca chegando. A grande questão é, se aquilo que você procura está sempre no futuro, como pode encontrá-lo no único tempo onde a vida existe, o agora? A economia é um jogo.
Um jogo brilhante, complexo, engenhoso, talvez o jogo mais sofisticado que os seres humanos já criaram. Ele funciona com regras, símbolos, narrativas, pontuações, recompensas e punições. E, como todo jogo, existe para facilitar algo: a troca, a convivência, a colaboração. Mas em algum momento, esquecemos que estávamos jogando. E o jogo virou realidade absoluta. É como assistir a um filme tão envolvente que você se esquece de que está sentado em uma cadeira, dentro de uma sala escura. A história te captura, a música te emociona, os personagens te parecem reais. Mas basta a luz acender para lembrar: aquilo era apenas projeção. Luz organizada se movendo sobre uma tela. A economia funciona da mesma forma. O dinheiro não existe na natureza. Não cresce em árvores, não corre nos rios, não brilha no céu. É uma invenção humana, um acordo, uma ficção coletiva que só funciona porque todos concordamos em acreditar nela. Mas que ficção poderosa, ao ponto de governar emoções, decisões, relacionamentos e até identidades. Quando confundimos o jogo com a vida, começamos a tratar derrotas financeiras como falhas pessoais e vitórias como provas de valor. Esquecemos que são apenas movimentos dentro de um tabuleiro maior, a própria existência. E então surge a pergunta inevitável: se o dinheiro é parte de um jogo simbólico, por que deixamos que ele dite nosso humor, nossa paz e até a nossa noção de quem somos? A promessa da segurança financeira absoluta é uma das ilusões mais elegantes já criadas pela mente humana. Ela parece sensata, lógica, responsável. Quem poderia criticar alguém que deseja segurança? Mas observe com cuidado. A segurança que buscamos nunca é agora. É sempre algo que supostamente virá no futuro. Mais tarde. Depois, quando chegar lá. É como se estivéssemos constantemente preparando o terreno para uma vida que nunca começa. Trabalhamos horas extras, sacrificamos descanso, relações, saúde, tudo pela ideia de um amanhã perfeitamente protegido. Mas quando esse amanhã chega, percebemos que ele traz novas preocupações, novos riscos, novos cálculos. O castelo da segurança sempre precisa de mais um tijolo. É semelhante a alguém tentando aprisionar o vento em caixas numeradas. Fecha uma caixa, guarda, empilha, mas o vento, a vida, não pode ser contida assim. Está sempre se movendo, mudando, escapando pelos espaços que a lógica não enxerga. A ironia é profunda. Enquanto tentamos garantir o futuro, o que realmente sacrificamos é o único tempo que temos certeza de possuir: o presente. A segurança que buscamos ansiosamente no amanhã já existe agora, mas não na forma que imaginamos. Ela está no simples fato de estar vivo, respirando, consciente. A vida sempre esteve acontecendo aqui. Por isso, surge a pergunta essencial: será que buscamos segurança financeira absoluta ou apenas tentamos evitar a insegurança natural de viver que nenhum dinheiro no mundo pode realmente eliminar? A maior parte das pessoas lida com o dinheiro como quem segura a água com força demais. Quanto mais apertam, mais escapa. Existe uma rigidez emocional em torno do dinheiro que torna tudo pesado, tenso, calculado. E essa rigidez cria exatamente o oposto do que buscamos. Em vez de abundância, cria ansiedade. Em vez de fluidez, cria medo. Mas existe outro modo de jogar o jogo econômico. Um modo mais leve, um modo mais sábio. É o que chamo de jogar com a mão livre. A mão livre não é descuidada, é consciente. Ela não desperdiça, ela circula. Ela entende que dinheiro parado estagna, mas dinheiro em movimento cria possibilidades. A pessoa que joga com a mão livre sabe que o dinheiro é uma ponte, não um trono. É um rio, não um cofre. Ela não o segura como quem teme perder, mas o utiliza como quem sabe que o fluxo sempre retorna, de formas inesperadas, quando a vida está alinhada. Pense em um jardineiro. Ele não guarda as sementes em uma caixa trancada, esperando que brotem sozinhas. Ele planta, rega, entrega ao tempo. Ele sabe que o ato de liberar a semente é o que permite a colheita. A mão livre funciona assim. Dá espaço para que o dinheiro cumpra seu papel de ferramenta criativa, não de amuleto de proteção. E aqui nasce a verdadeira virada.
Será que você está usando o dinheiro? Ou está tentando se proteger dele como se fosse uma fortaleza contra a vida? Há um momento, silencioso e quase imperceptível, em que a pessoa desperta para uma verdade desconcertante. Aquilo que chamamos de riqueza nunca esteve lá fora. Sempre esteve aqui, no único lugar onde a vida acontece, dentro da experiência consciente. Esse insight muda tudo, porque ele revela que a pobreza mais profunda não é a falta de dinheiro, mas a incapacidade de perceber o que já está disponível. Imagine duas pessoas olhando o mesmo pôr do sol. A primeira, com a mente ocupada por preocupações financeiras, quase não vê as cores. A segunda, sem nada no bolso, mas presente na alma, absorve cada nuance como se o céu estivesse sendo pintado só para ela. Qual delas é verdadeiramente rica naquele instante? Não é retórica. É um lembrete sutil de que existem riquezas que nenhum banco pode guardar. A verdadeira riqueza é a capacidade de estar plenamente vivo, de sentir, perceber, saborear, ouvir, amar. É a consciência vibrante que observa tudo. Porque, sem essa consciência, até o maior patrimônio se torna inútil. Quem está preso dentro da própria mente não usufrui da vida. Apenas contabiliza. E quando essa percepção se aprofunda, surge uma liberdade raríssima. A liberdade de não depender do dinheiro para sentir que vale algo. O dinheiro continua sendo útil, claro, mas perde o poder de definir quem você é. E então emerge a pergunta inevitável. Se você já possui a riqueza essencial da vida, a consciência, por que continua acreditando que falta algo para ser completo? Quando finalmente enxergamos o dinheiro pelo que ele realmente é, um símbolo, um acordo, uma ferramenta, algo dentro de nós relaxa. A tensão que carregávamos nos ombros começa a se dissolver, porque compreendemos que não há nada de sagrado no dinheiro. Não há mistério, não há poder oculto. O único poder que ele tem é o que projetamos sobre ele. E ao perceber isso, o feitiço se quebra. É como sair de uma sala de cinema depois de um filme muito envolvente. Por alguns segundos, ainda estamos emocionados, ainda sentimos o impacto da história. Mas conforme os olhos se acostumam à luz real, entendemos. Aquilo era apenas projeção. A vida verdadeira está aqui fora. Do mesmo modo, o dinheiro é apenas projeção. A existência é o que importa. O agora é o que é real. Quando tratamos o dinheiro como trono, ele nos governa. Quando o tratamos como ferramenta, somos nós que o guiamos. Essa mudança é mais profunda do que parece. Ela altera decisões, atitudes, relacionamentos e, principalmente, nosso estado interno. Porque o dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser apenas um instrumento para participar da vida com mais leveza. E o ponto final é simples, quase óbvio. O dinheiro nunca deveria definir quem você é. Apenas facilitar quem você decide ser. Quando isso se torna claro, a liberdade não é uma ideia filosófica. É uma experiência direta. Você acorda, você respira, você percebe. A verdadeira riqueza sempre esteve aqui. E você sempre foi parte dela.